Morava com a minha mãe, e aí eu saí da minha mãe e fui ficar com meu irmão. E meu irmão, ele tocava, né, na igreja, e aí eu tentei alguns instrumentos antes, mas na verdade eu queria tocar bateria. Estava precisando de trombone lá na banda. E aí eu peguei o instrumento, fui para a FETEC também para fazer aula, até porque lá na igreja a aula era bem básica, mas teve, assim, tive professores, meu irmão e mais 2 amigos, né, que me ensinaram muitas coisas. Eu comecei lá com 15 anos de idade. Começou tudo ali, depois eu fui para a FETEC Quintino, cheguei a fazer o curso técnico lá, né, fiz junto, não foi bem um curso técnico, porque ele não era junto com a escola, né. A minha escola era separada, saía da escola e ia para lá. Apesar de lá ser uma escola técnica, mas a música acho que não entra nessa área, até a época que eu estudei. Eu estudei e fiz curso lá dos meus 15 aos meus 18 anos, 3 anos e pouco, por aí. Meu pai canta, o meu outro irmão toca, também contrabaixo, e esse meu outro irmão, que é o arquiteto de tudo, ele toca teclado, sendo que o irmão do meu pai e o irmão da minha mãe também são músicos, né? Eu vim de uma família de músico, assim. Até agora, meus sobrinhos, ninguém tá indo pra música, mas eu vim de uma família bem musical. Meu pai é cantor, né? E aí eu nunca cantei, tô começando a cantar agora, né? Recente, assim. Pra assumir essa é uma responsabilidade, né? Cada vez mais tô indo aos poucos, porque eu comecei fazendo letras, né? Comecei só fazendo letras e comecei a cantar porque eu não encontrei pessoas no perfil das músicas para cantar. E aí eu falei, vou cantar, tenho vontade de fazer. E aí fiz o disco, ainda muito tímido. Agora que eu tô ainda me soltando mais, assim. Mulher força. Eu tenho muitas referências. Esse é uma das grandes situações minhas. Mas, assim, aqui no Brasil, eu tenho voltado, assim, porque músico de sopro, né, ele é muito ligado a músicos internacionais, né? Ainda mais o trombone, que tem pouco aqui. Aqui tem, assim, tem o Raul de Souza. Antes dele teve, e junto com ele, né, mas já faleceram, teve Roberto Marques. E teve grandes nomes, assim. Mas a gente é sempre mais ligado, acho que pelo menos os músicos que eu conheço, sempre ligado a coisa internacional, né? Mas eu sempre fui um cara que gostei muito da música aqui, então, assim, meus ídolos mesmo, que eu tenho, assim, de paixão, são, às vezes, cantores aqui pelo Brasil, tipo, Djavan, para mim, é o Deus soberano, assim, da música. Depois tem o Chico, Tom, Vinícius, eu gosto de todos eles. Não me limito só a um, né? Porque eu gosto de muitos. Tem épocas que eu tô escutando uns, épocas que eu tô escutando o outro. E de instrumento de sopro também tem muitos. Tem muitos, mas o que eu mais, assim, da atualidade, que mais me inspira é o trombone short, né? O pessoal chama de trombone short, mas o nome dele acho que é Troy Andrews, o nome dele. Mas ele é muito conhecido como trombone short. Ele desde pequenininho já tocava trombone pra caramba. E ele é uma das grandes referências, assim, né? Aqui no Brasil é o Raul de Souza, só que o Raul de Souza só faz instrumental. Então, por eu estar começando a associar um pouco a música instrumental junto com a música brasileira, então eu busquei outras referências, entendeu? Que pudessem eu ver como isso funciona, sabe? Apareceu a oportunidade lá. Eu vinha com um projeto chamado Gafeira Jazz, e aí eu fiquei super feliz, né? Não participei da feira, mas fiz a abertura do Baile da Almeidinha, e esse é um trabalho muito legal, porque várias bandas que estão começando conseguem fazer esse show lá, faz a abertura do baile e tal, e é muito legal, porque as pessoas vão mesmo para curtir música instrumental, essa é a proposta, né, do projeto lá.
E foi muito legal para mim, porque foi a primeira vez que eu toquei num palco. Eu já tinha tocado alguns palcos maiores, né? Mas o Circo Voador tem aquela magia de ser o circo e tal. E aí a galera vai ali mesmo já com aquela proposta, né? Antes eu tinha tocado no Sesam Jazz Festival, no Largo do Machado. E depois toquei ali. E ali foi a minha segunda experiência, assim, de palco grande aqui no Rio de Janeiro, porque ainda nem tinha lançado meu disco, eu só tava com um projeto chamado Gafieira Jazz. E foi muito legal, você via as pessoas ali curtindo música instrumental, porque antes eu tocava em alguns lugares, as pessoas ficavam ali mais paradas, sentadas, né? E a proposta desse meu projeto era gafieira, misturado com jazz, e eu vi se concretizando ali nesse palco, né? Foi um palco que deu essa oportunidade de eu realizar um sonho musical e um sonho pessoal também, de estar naquele palco. Depois eu voltei nesse palco de novo, lembrando que agora eu voltei de novo, que eu participei de um festival chamado Fun Festival. Fun Festival. É isso, é um festival bem famoso, já revelou grandes artistas. Eu tive a oportunidade também de tocar lá de novo, nesse palco de novo. Espero voltar outras vezes, né? Primeira vez que eu fui lá que eu toquei, eu não conhecia. Eu fui lá visitar e conheci uma cantora. Na verdade, eu conheci antes, já nessa preparação ela até cantou nessa música ela gravou essa música, Dança do Amor. É uma música que as pessoas que gostam de música cantada gostam muito, principalmente minha família, né? Tudo começa pela família. E aí eu conheci a Nina conhece muita gente lá, e aí eu mandei para ela a música, ela falou que queria gravar, topava, eu já estava para ir para lá, e aí ela arrumou um lugar para a gente tocar também, se animou, vamos tocar, chamado Passion Clowns, um negócio assim, o nome do lugar, não é muito conhecido. E quando eu cheguei lá, eu comecei a conhecer músicos. E aí surgiu um convite para tocar lá no Ron Scott's. Eu toquei numa jam que tinha, em um anexo lá, e depois fui convidado para participar de um show dessa galera, né? E aí foi bem bacana. Depois eu voltei lá de novo, toquei num clube de jazz também, que só de música brasileira também não é muito conhecido. Eu voltei lá, depois eu fiz um tour conhecendo mais a Europa, indo em outros lugares, voltei lá e aí montei a minha própria banda dessa vez e fiz um show num lugar chamado Florence Brazilian Jazz. Não, Florence Latin Jazz. Eu sou bem ruim de memória. E aí eu toquei nesse lugar também, que fez conexão com um clube de jazz aqui do Rio muito conhecido, onde eu sempre toco, eu também era um sonho tocar, o Tribós, não sei se vocês conhecem. É um lugar muito bom, quem gosta de música instrumental tem que conhecer. O show que ficou marcado para mim foi o show no Teatro Rival. Foi o lançamento dos meus 2 álbuns. Olha que loucura eu fiz. Eu lancei 2 álbuns de uma vez só. Lancei um instrumental e um com voz. E aí eu sou uma pessoa que sempre me desafio, né? Procuro me desafiar. Tipo, nessa entrevista aqui eu tô tocando guitarra. Eu nunca toquei. Assim, de vez em quando posto um pedacinho de um vídeo na internet bem tímido, assim, tocando alguma coisinha,
mas eu componho, né? Uso o instrumento para compor. E aí eu peguei e me desafiei, né? Falei, vou lançar os 2 álbuns. A princípio, esse álbum vocal, ele era mais para eu ter, pessoalmente mesmo, minhas músicas com voz registradas. E aí os músicos, né? Principalmente o baixista Wagner Viana, cara, tem que cantar. E o processo foi bem demorado. Agora que eu tô começando a vestir essa capa, a assumir isso, sabe? Porque o músico de sopro, principalmente, dificilmente você vê cantando, principalmente aqui no Brasil, é difícil você ver um músico de sopro cantando. Então, eu como público já vi várias vezes algum músico cantando e a pessoa do meu lado fica, pô, pega logo o instrumento. Não, eu vim para ver você tocando um instrumento. Então, foi nesse show do Rival, eu fiz um show só com música autoral, mesclando o instrumental e mesclando o vocal, e no final de tudo foi 2 horas de show, mas ninguém foi embora, assim, todo mundo ficou maravilhado, eu também fiquei, eu fiz um naipe só de trombone, eu sou trombonista, tinha 3 trombones no palco, eu trombone e mais 2 trombones tocando também, tocando só as músicas autorais. E entre uma música e outra eu conversava com o pessoal e tal, teve até gente que levantou para dançar, e foi muito legal, sabe? Foi assim uma realização que eu vi as minhas músicas acontecendo mesmo, porque os outros palcos que eu subia, às vezes tocava uma autoral, entendeu? Tocava umazinha autoral, tocava uma outra. Isso foi muito importante porque eu vi tudo que se passou por dentro de mim, eu consegui expor assim para as pessoas e levar essa música para as pessoas. Isso foi, para mim, foi fantástico, foi uma realização mesmo. Fiz muito grande assim, um show só de música autoral, né? Eu já vinha, né, pensando em fazer algum álbum. Eu sempre fui um cara assim, como eu toquei entre meus pares na igreja, eu via muita gente começando, foi onde eu comecei, e tipo assim, fulano é músico. Às vezes o cara nem tava mais com instrumento. Tipo assim, pô, músico tal vai vir aqui. E o cara já nem era mais músico. Eu via assim que a galera começa músico e depois ela para e vai fazer outras coisas. E eu pensava diferente. Tudo aquilo que eu escutava muita coisa de fora, eu queria ser igual a esses caras, eu queria fazer esse trabalho, sabe? Tipo assim, da minha época que eu sei que tem álbum gravado do meu ciclo de amizade, são pouquíssimas pessoas. Eu, a princípio, falando aqui, eu não lembro de ninguém, não vou arriscar que não tem ninguém, mas do meu métier que tem um álbum, que tem uma obra, porque um álbum eu acho que é uma coisa muito pessoal, sabe? Eu acho que é um quadro, né? Se você é um artista. Então, esses 2 álbuns, eu comecei a compor, porque um tempo eu parei de tocar, eu comecei tocando, toquei 4 anos, estudei 4 anos, né? Depois eu parei, fiquei parado aí uns 5 anos e voltei mesmo em 2015. Nesse tempo, nesse gap aí, de 2008 até 2015, sendo um pouco antes já, eu já tinha umas músicas que eu fui fazendo, e botando ali no papel e tal. E na hora de fazer os 2 álbuns, teve música que virou só instrumental, teve música que eu botei voz, então foi uma junção de músicas. Aí, como eu tive a ideia de fazer esse álbum Mais Amor, que foi o meu encontro, assim, por eu ter vindo de uma raiz evangélica e tal, e onde algumas pessoas acham que tudo que não tá ali não é bom. Depois que eu vim para fora e tal, eu vi aquela frase, né, mais amor, por favor. E aí eu fiquei maravilhado com aquilo, conheci novas pessoas e tal, e eu vi que o amor ele não se limita a um lugar só, sabe? E aí eu fiz esse álbum chamado Mais Amor, porque eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre amor, porque muitas das vezes a gente fica na zona de conforto, né? Ali a gente tá bem, a gente tá... É a mesma coisa daquele... Tem muito músico que mora, às vezes, numa região bem afastada numa metrópole, mora numa fazenda e sai daquele interior para vir pra cidade grande, mas tem toda aquela insegurança. E esse álbum,
esse álbum Mais Amor tem mais ou menos essa minha transição de vida, de conhecer outras coisas na vida, né? E o Timeline foi essas músicas que eu vim pegando no decorrer da minha carreira ou da minha vida musical, sendo que eu não estava executando mesmo. Em 2012, 2013, eu tentei começar a tocar. Vou começar a tocar, só que não comecei. Aí, 2013, tentei. No final de 2014 eu consegui. Eu já era fotógrafo. Eu vim para o centro do Rio para fazer fotografia e comecei a ver rolando jazz, um monte de coisa que eu nunca tinha visto. Nossa! Aí fui lá na Baixada, peguei meu trombone, vim para cá e comecei a conhecer pessoas. E aí comecei já correndo atrás e tal, fazendo projeto, não sei o quê. E aí 2 anos depois o meu álbum saiu, né? Se você cai, vai levantar na tua mão. Não tem bala pra fugir. A parte principal dessa música é a diversidade musical que eu fui criado. Fui criado na Baixada e lá a gente, o tempo todo, a gente escuta pagode, não tem como você não gostar, não porque influencia, porque relata muita coisa da sociedade, sabe? E logo depois veio o funk. Enfim, eu nunca fui de estar curtindo muito, de fato. E as outras coisas. Depois que eu vim pra cá, pra morar pra cá, aí que eu fui conhecer o samba. Olha, eu já com quase 30 anos na cara que eu fui saber o que era samba de verdade. Porque a televisão não mostra, né, pra lá essas coisas de fato. Mostra, tipo, samba, tipo, Alcione. Tipo, Alcione é samba, tipo assim. E aí, eu comecei a conhecer muitas outras coisas. Só que eu não deixei de gostar de tudo que eu conhecia lá. Entendeu? E apesar de eu estar lá, desde quando eu falo muito para os músicos, um cara muito influente na minha vida e na vida de vários amigos foi o Djavan. Mesmo quando aquela fase inicial que a gente começa, dentro da igreja, a gente quase não escuta nada, o Djavan, todo mundo escuta. E aí eu comecei a agregar muita coisa na minha vida. E comecei a gostar de tudo, não deixei de gostar de nada. Inclusive, até os outros ritmos, o funk, tudo isso, eu vi que tudo isso relata a história de pessoas, a música, sabe? Relata a cultura de determinado lugar, a cultura de às vezes de determinado bairro. Aquela música nasce ali. E eu comecei, quando eu era mais novo, a gente escutava muito no meio que eu vivia. Fulano não tem cultura. Tipo, a gente ia tocar um jazz lá na Baixada e as pessoas não queriam ouvir. Tipo assim, a gente fala, pô, pessoal, não é que o pessoal não tem cultura, a cultura deles é outra, sabe? E eu, por começar a tocar jazz, a gente nunca consegue tocar o que a gente viveu, raríssimas oportunidades. E aí essa música, ela diz um pouco dessa amplitude, porque meus álbuns, eles são, os primeiros são mais de jazz e tal, então quando você começa a tocar umas outras coisas, as pessoas se assustam um pouco. Por exemplo, se eu gravar aqui agora um funk na minha rede social, as pessoas vão ficar assim. Então, essa música, ela é eu falando um pouco na real do que eu gosto. Eu vou do samba até o pop, danço funk, danço rock, eu danço shot e amo rock and roll. Isso é tudo que eu gosto de fazer, sabe? Eu acho que música é momento, eu acho que não existe música melhor nem pior. Eu acho que são momentos, tipo, momentos de você escutar determinadas coisas. Se eu estou num churrasco, eu vou escutar um determinado tipo de música, e depende em qual lugar eu vou estar da cidade, entendeu? Depende do lugar que eu vou estar na cidade, vai estar tocando aquela música aí, tudo se encaixa, porque todo mundo conhece, e aí todo mundo está ali no churrasco, todo mundo conhece, se identifica com aquele som, porque faz parte da região, faz parte do que tocou ali, e essa música é meio que isso. E eu falo um pouco ali do rap junto com o samba, né? Porque esse álbum, o Boca no Trombone, ele é um álbum, não é um álbum de crítica social, pode ter alguma, mas é uma crítica basicamente musical, minha, para mim mesmo. Como essa coisa, como eu tinha falado antes, do músico de sopro, ele tentar se conectar com determinada cultura, sabe?
Eu vejo algumas coisas aqui no Brasil, às vezes, pra mim, às vezes eu vejo uma música que eu tô tocando, ela tá muito fora da cultura que as pessoas estão vivendo, sabe? E eu acho que eu vivo também essa cultura, mas às vezes eu toco uma coisa que tá fora da minha cultura. E eu tô tentando buscar fazer essa reconexão, sabe? Com o que eu escutava, com o que eu vivia, com a minha música de fato. Porque às vezes a gente fica muito preocupado em fazer, vamos lá, assim, música de qualidade, né? Esses dias eu fiz até um post, aí postei a música, eu botei assim, para amantes de música. Aí o cara veio embaixo e comentou, não, música boa para os amantes. Eu falei, não, cara, não existe música boa, existe música. Quem vai definir é boa é quem tá escutando, é boa pra você, mas eu não posso postar dizendo que a minha música é boa música, sabe? Não é boa música, é música. Quem vai dizer que é boa é quem escuta, sabe? E eu acho que é isso, eu tô nesse processo de, de reconectar, eu acho que um pouco com a minha música, com onde eu fui criado, com a minha cultura de fato, né? Nesse processo todo, às vezes eu me perco um pouco em fazer coisas que não estão ligadas à minha cultura, e são coisas que eu vivo, que eu respiro, sabe? A música é tudo pra mim, sabe? Esse ano eu tomei umas decisões, assim, de respirar música mesmo, de estar lidando com música todos os dias. Nem todo mundo pode fazer isso, mas eu tenho tentado viver música mesmo. Não digo só tocar, não. É música, você viver música, você respirar música, você pensar em música e separar um momento para isso. Não dá para todo dia você só ficar música, mas tentando cada dia eu pensar um pouco na música, porque a música eu acho que é tudo, sabe? Eu fiz um projeto lá em Queimados, junto com a Flora McLean, uma estilista lá de Londres também, nessas minhas conexões, e chamava Jazz Moda Experience. E botamos os alunos para... Meu pai é professor de lá, aí consegui levar para lá. A diretora ficou um pouco assim, um pouco resistente. Depois que eu levei, porque falava, o que é isso? Pô, o quanto vocês vão me cobrar para fazer isso? Não, a gente vai fazer de graça. E aí tem até no YouTube um vídeo. A gente começa a tocar, né? A gente começa a tocar música que eles nunca conheceram, que eles nunca escutaram. E eu falo com eles, né? Porque hoje em dia a gente também tem outro lado da cultura. A gente é sempre levado para uma cultura, para entrar dentro de um padrão, né? Então a gente sempre ali é levado. E eu falei que o jazz é uma música que eu sei que obviamente não está dentro da cultura daquela região ali, que é uma música que faz você pensar um pouco fora, sem você tentar, você ser o que você quer ser, não ser o que a sociedade está mostrando, ó, você tem que ser isso. E o jazz é uma música totalmente que ela tá, não tem padrão, entendeu? Ela tá por fora disso, ela é criada na hora, é uma música que vai levar você a lugares que você não tá vendo, entendeu? Sejam bons ou sejam ruins, mas com certeza a maioria são bons, porque você vai estar se encontrando. E esse projeto foi muito legal, porque eu cantava assim, faz essa frase aqui, pam, 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 aí as crianças faziam, e batendo palma. No final fizemos uma roda, botamos eles para dançar,
E durante esse tempo, eles estavam fazendo um monte de arte, fazendo colagem, fazendo chapéus, fazendo algumas coisas de arte. É mais voltado para fazer chapéus, né? Eu tenho até uns vídeos que eu uso um preto, assim, as pessoas brincam muito comigo. No Circo Voador mesmo eu usei um que ela me deu, um chapéu, e até de repente até pego aqui para mostrar para vocês. E aí ela fez essa proposta de fazer arte lá Ela é professora de arte lá em Londres, e ela fez essa proposta de fazer esse projeto aqui, e eu consegui a escola e foi maravilhoso, e eu vi que a música, ela de fato, ela transforma a vida das pessoas, e eu acho que para mim é tudo, sabe? E eu sei que música, eu tenho tentado definir muito na minha cabeça que música é momento, a música ela não é uma coisa que eu posso dizer para você, tem que ser essa música aqui a todo instante, então procurando saber respeitar isso. E eu acho que de onde eu vim, assim, a música foi, se eu não fosse a música na minha vida, acho que não sei o que eu estaria fazendo hoje. Eu sou muito grato pelo caminho que eu tomei, e foi uma coisa que abriu assim as portas do mundo. Esse momento é um momento que acho que ninguém esperava, eu não esperava, ninguém, apesar da gente ver que estava se aproximando da gente. Eu tinha show, eu tinha um monte de coisas e foi tudo cancelado. Até um show da minha vida que eu gosto, que eu sempre sonhei em tocar lá no BNDES, projeto cultural que tem lá. E está sendo um momento de reinvenção para mim, né? Está sendo um momento de reinvenção e um momento de altos e baixos, porque quando a gente vai olhar as notícias, né, a gente fica muito chocado, a gente fica, às vezes, até um pouco pensando o que vai ser, né, sabe? E, às vezes, eu procuro nem pensar muito sobre o que está por vir, às vezes até não falar muito sobre isso, sobre a quarentena, porque todas as vezes que eu tive contato, assim, eu não consegui mais ficar uns 3 dias sem conseguir fazer as coisas, né? E eu acho que a gente tem que, pelo menos, tentar extrair algumas lições disso. Tentar a gente se adaptar a nossa arte a esse momento. Eu acho que é o que eu tenho tentado cada vez mais fazer, né? Por exemplo, eu toquei aqui a guitarra e tal, eu nunca tocaria isso. E aí eu tirei esse tempo que estou em casa e tal, aí na expectativa por dias melhores, fazendo música. E eu acho que é muito importante a gente estar sempre em contato com os nossos amigos, né? A gente sempre está procurando, o que eu tenho tentado fazer é isso. Tá sempre em contato com os amigos nossos que a gente sabe que às vezes, para ver como eles estão, sabe? Amigos que a gente rolar a agenda um pouquinho, porque a gente fica muitas vezes conectado na internet e tal, rolar a agenda, e aí, como tá? Tá tudo bem aí? Tá precisando de ajuda? Tá fazendo isso e tal? Então, nesse momento, eu prefiro, às vezes, falar menos, eu quase não falo nada sobre isso, mas eu tô sempre tentando fazer, acho que às vezes é mais importante fazer do que falar. Tá sabendo como tá os amigos, sabendo como tá a família, sabendo como tá todo mundo, e procurando estar ajudando. Tá surgindo vários projetos sociais legais aí, eu fico muito feliz com isso, entendeu? Eu cheguei a fazer alguns, mas eu te confesso que eu, assim, tô muito abalado com tudo isso. Às vezes, vai ter um festival, uma seleção, eu fico até desanimado de entrar na seleção, porque, não sei, isso me toca de uma forma, assim, muito, muito pessoal, que eu fico sem palavras para falar, sabe? E eu espero por dias melhores, sabe? Eu acho que a solução que eu tenho buscado é estar entrando em contato com os amigos, falando, sabendo como eles estão, e procurando cada vez mais me desafiando na parte musical e tentando meios, né? Começando a fazer live, começando a fazer essas coisas e tentando levar música, tentando levar alegria para as pessoas, porque se ficar pensando muito nisso, acho que a gente não produz mais nada.